Demorei um pouquinho a aparecer essa semana, né? Mas boa noite, Maíra. Paz do Senhor, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Bem-vinda, um tema importantíssimo hoje. Doído, já até chorei hoje por causa desse tema, mas Deus é bom, porque Ele cura as nossas emoções. Boa noite, a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa live Fé na Prática. À medida que os comentários forem aparecendo aí, tenham paciência, que assim que der eu leio, respondo, tá bom? E vamos falar um pouquinho de cura das emoções, apesar, né, de estarmos numa semana de Páscoa. Então, o tema tá bem ali, também falando de Jesus e também das nossas emoções, porque esse é o chamado que Deus colocou no meu coração, né, pra gente ir trabalhando isso. Muitas pessoas estão feridas atualmente, né, uma vida corrida, um mundo totalmente conturbado, caótico, muitas dificuldades, muitas lutas, e às vezes a gente se fere, é difícil a gente gerenciar as nossas emoções, resolver a nossa história, as nossas feridas emocionais. Mas dentro da palavra do Senhor tem uma chave para cada coisa, tem uma solução para cada coisa. Basta a gente se entregar a Deus de todo o coração para isso, que Ele abre as portas para que a gente, além de receber a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus, a gente receba também, né, cura emocional, uma vida plena, uma vida com mais contentamento, uma vida, né, com mais paz e tranquilidade na presença do Senhor, né? Por mais que eu sempre repito aqui, praticamente acho que em toda live eu falo isso, né? Que Jesus disse que no mundo a gente teria tribulações, mas para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, as tribulações elas vão vir mesmo. Às vezes as coisas vão acontecer, vai doer, mas em Jesus nós temos uma solução, na palavra do Senhor a gente tem uma solução, um conforto, um consolo, né? Uma palavra de até motivação mesmo para cada situação difícil que a gente passa. Gente, quem quiser, compartilhe a live com mais pessoas, esse é um tema muito importante, que vai nos ajudar a desenvolver mais maturidade espiritual, mais firmeza na presença do Senhor, né? Porque quando a gente não olha para a nossa alma, para a nossa história, para o nosso coração, com a luz da palavra do Senhor, né? Através do óculos de Jesus para nós, daquilo que Ele tem para nós, fica muito pesado, não é verdade? Quantas vezes nós não somos esmagados pelas nossas emoções, pelas nossas feridas emocionais, pelos nossos pensamentos, sentimentos, pela nossa própria história. Muitas vezes a gente está enfrentando tanto problema porque a gente não olhou para a nossa história. Pessoas nos feriram lá atrás, né, Maíra? Realmente é uma verdade mesmo, né? Pessoas nos feriram, às vezes pai, mãe, parentes, professores, pessoas no trabalho, amigos, e a gente acha que tá tudo bem, que tá tudo normal, que é assim mesmo, e aí a gente não mexe nisso. Só que quando a gente não mexe nisso, a gente vai escondendo isso, fica tudo mais pesado, fica tudo mais difícil, porque a gente começa a viver reagindo a isso. E antes de entrar no tema, né, enquanto as pessoas vão chegando, eu já quero deixar até um exemplo para vocês. Eu conheço uma pessoa, né, da minha família, não vou citar nomes aqui para não expor ninguém, que essa pessoa foi muito ferida pelos pais quando era criança, quando era adolescente. Boa noite, Evangelista Paiva, seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo, Evangelista Paiva. E essa pessoa da minha família foi muito ferida pelo pai, pela mãe, né? Um ambiente de muita agressividade, de fome, de escassez, né? O pai batia, bebia muito. É uma situação muito assim, quando você ouve, né, a história da pessoa, você fica realmente comovido, porque foi algo muito pesado. Só que essa pessoa, por mais que ela conheceu a Jesus, ela não conseguiu avançar na cura dos seus traumas, na cura das suas emoções,
né? Porque Jesus vem e cura. Algumas pessoas elas vão precisar de um processo, de uma terapia cristã ou de uma terapia comum, de um psiquiatra, vão precisar, né, de uma mentoria para poder resolver essas situações. E a pessoa nunca quis procurar isso. Ela nunca conseguiu resolver essa questão das suas emoções e hoje ela reage a tudo como se ela ainda estivesse lutando, né, para sobreviver em relação àquele pai agressivo, aquela mãe desequilibrada que ela tinha. Então, por isso que a gente tem que olhar para isso, né? A gente vive a nossa fé em Cristo Jesus porque Ele nos salva, Ele nos liberta, Ele nos transforma. A gente tem um foco na vida eterna, o foco do céu, na segunda vinda de Cristo. Mas enquanto estamos caminhando para que a gente possa caminhar na presença do Senhor de forma mais saudável, caminhar por essa terra de uma forma mais saudável, equilibrada e conseguir receber também as bênçãos do Senhor, né? A gente precisa, né, deixar Ele ir trabalhando nas nossas feridas para que elas não nos dominem, para que essas feridas não roubem as nossas bênçãos, a nossa intimidade com o Senhor. Evangelista Paiva, que Deus abençoe sua família, repreenda todo o mal, que os cubra com o sangue de Jesus, tá bom? E que tudo aquilo que não provém do Senhor saia da vida de vocês agora no nome de Jesus. Que haja paz, esperança, a bênção do Senhor, no nome de Jesus. Amém. E aí, gente, compartilha a live, tá bom? Para que mais pessoas possam chegar aqui. Então, a gente precisa olhar para isso, né? Viver a fé não é só ter fé em Jesus lá, como se ele fosse distante, é ter ele próximo, né? Nos ajudando em cada dificuldade e também nas nossas emoções, nas nossas relações. Ele nos orienta para isso, ele não quer que a gente viva uma vida de qualquer maneira aqui. Já orei, Evangelista Paiva, você ouviu a oração que eu fiz? Já orei, que Deus abençoe, viu? E repreenda todo o mal no nome de Jesus, que Deus abençoe. Aline, que Deus abençoe. Já orei aqui, tá? Então, por isso, amém, amém, que Deus abençoe. Amém. Deus vai abençoar, tá joia? Creia, vai obedecendo a cada dia mais, para que Deus esteja mais próximo, né? Para que as portas estejam mais abertas para vocês e que Deus possa estar abençoando, tá? No nome de Jesus. Então, por isso que é importante. Amém, amém, obrigada. Amém. Amém, obrigada, viu? Então, a gente precisa buscar a Deus, né, para todas as coisas, não só para frequentar o culto, não só para cantar o louvor na igreja, não só para ter cargo, né, deixar Ele entrar na nossa vida e curar todas as esferas da nossa vida, que a gente consegue viver uma vida mais plena, uma vida melhor. Não que vai ser fácil, não que as lutas não virão, porque eu não prometo isso para vocês aqui, né? Tem gente que fica prometendo umas coisas aí, e que eu vejo que onde eu percebo que não tem base bíblica, né? Tem plenitude sim, tem paz, tem alegria, tem abundância, mas às vezes também vai ter momentos difíceis. Tem dias que vão ser dolorosos, mas Jesus está conosco, né? Em cada situação, em cada instante. E Ele pode nos curar. Então, eu quero convidar você hoje, que está aqui nessa live, que você possa ir avaliando a sua história de vida, avaliando onde está a sua dor. Boa noite, Cristiano. Seja bem-vindo, a paz do Senhor. Continue aqui, que eu creio que você vai receber uma palavra abençoada do Senhor para sua vida, tá bom? Eu quero convidar você a avaliar o seu coração, a sua alma, a sua história durante essa live, para que você possa apresentar para Deus aquilo que está doendo. Oi, Manuel,
boa noite, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Para que você possa avaliar a sua dor e deixar nos pés da cruz e deixar Jesus te curar, Jesus te libertar. Muitas vezes a nossa vida fica travada e não é porque estão fazendo coisas ruins para nós. Seja bem-vindo, é só seguir aí, tá bom, Cristiano? Seja bem-vindo. Então, muitas vezes a nossa vida está travada, as bênçãos que a gente precisa não estão chegando, justamente porque a gente está com o coração cheio de mágoa e nem percebeu que está com o coração cheio de mágoa. A gente está com tanta dor emocional que está somatizando no nosso corpo, trazendo um monte de doença e está tomando um monte de remédio, nunca alivia, nunca resolve, nunca tem um alívio. Por quê? Porque essas feridas estão somatizando, estão trazendo ali problemas para a nossa saúde física também. Então, por isso que é importante a gente buscar o Senhor para que Ele cure as nossas feridas emocionais, para que Ele cure a nossa alma, para que Ele salve o nosso espírito, para que Ele abençoe o nosso corpo, para que Ele abençoe a nossa vida, nos dê a salvação e a vida eterna, perdoando os nossos pecados, mas também curando as nossas feridas emocionais. Gente, eu quero deixar um testemunho, não é meu, mas de uma pessoa que eu conheci, tá? Há muitos anos mesmo, muitos anos eu convivi com essa pessoa na igreja. Uma senhora muito humilde, e ela tinha uma filha com síndrome de Down, e sempre passando muito aperto, mas sempre cuidava muito bem daquela filha, sempre amou muito aquela filha, E uma senhora, assim, que eu sempre amei ela em Cristo Jesus, assim, na igreja, e até o dia que ela adoeceu para partir. E ela ficou muito doente, porque já era muito idosa, ela ia partir, Não tem jeito, ninguém escapa disso. E eu não sabia que ela tinha uma outra filha, que tinha anos que ela não falava com essa filha. Olha só. E provavelmente, ao observar a história dela, ela viveu uma vida travada, uma vida de escassez, uma vida de dor, porque ela nunca liberou perdão para essa filha. Ela nunca quis se reconciliar com essa filha. Ela nunca quis conversar, ela nunca quis nem tentar. Porque tem coisas que a gente tenta. Se a gente vê que a pessoa realmente é muito agressiva, é muito tóxica, muito abusiva, narcisista, psicopata, a gente deixa de lado, não é verdade? A Bíblia não nos obriga a conviver com pessoas assim, tá? Mas em alguns momentos é da vontade do Senhor, que a gente vá lá, converse com a pessoa, se reconcilie, peça perdão, perdoe, E essa mulher, no seu leito de morte, muito ruim para morrer, não quis conversar com a filha e não quis liberar perdão para a filha. Olha só, o que é o domínio da mágoa na vida da pessoa. Viver uma vida num sofrimento terrível, numa escassez terrível. Tudo porque não deixou Jesus curar o coração dela. E quantas pessoas estão como essa mulher esteve? Estão anos dentro da igreja, mas o que brota, o que frutifica, o que flui ali dentro, não é amor, não é perdão, não é cura, não é a luz de Jesus, mas é a mágoa, é o ódio, é o rancor, é a falta de perdão. E a pessoa está ali doente, com a vida travada, com a vida cheia de escassez, cheia de problema, porque é uma pessoa que não perdoa ninguém, é uma pessoa que não ama ninguém, é uma pessoa que se magoa muito fácil, é uma pessoa que não olha para a orientação de Jesus, que devemos amar e perdoar a todos, amar e perdoar nossos inimigos. Não é fácil, eu entendo que não é fácil, mas quando a gente deixa a mágoa, as dores, as nossas emoções nos dominarem, mesmo que a gente frequente igreja, a gente só vai andar para trás. A gente nunca vai avançar. Então, por isso que é importante a gente focar em servir, amar, adorar a Deus e focar em deixar Ele entrar na nossa alma e curar as nossas feridas e quebrantar o nosso coração para que a gente consiga amar e perdoar o próximo. E a gente precisa também buscar a Deus pedindo para que Ele nos ajude a nos amar
Porque muitas vezes a gente não ama o próximo porque a gente não se ama. Porque a gente não deixou o amor de Deus fluir no nosso coração, na nossa alma. Então, a gente precisa pedir ajuda a Jesus, né? Para que Ele derrame o amor dele sobre nós, para que a gente sinta o amor dele, para que Ele nos ensine a nos amar, para que a gente possa amar o próximo. O tema de hoje é a luz que nos salva e cura as nossas feridas. Jesus, Ele é a luz, que não apenas ilumina o caminho da salvação, mas transforma, cura e traz a vida de volta. O nosso texto base está lá em Mateus 4,16. Eu amo esse versículo. Toda vez que eu estou triste, que eu estou com algum problema, eu sempre recorro a esse versículo. Então anotem aí. Se você está triste, se você não está muito bem, anota Mateus 4,16. Para que Deus possa, né, te fortalecer, te curar, te libertar, né, consolar o seu coração. Que diz o seguinte esse versículo: o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e para os que viviam na terra da sombra da morte, uma luz raiou. Esse texto é um cumprimento da profecia de Isaías 9,2. E lá em Isaías 9,2 você realmente lê exatamente o que está em Mateus 4,16. Né? O povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e para os que viviam na terra da sombra da morte, uma luz raiou. A luz é Jesus, não apenas como o Mestre, o Filho de Deus que veio nos salvar, mas como nosso Senhor, como Salvador, como aquele que pode nos curar, nos libertar e transformar o rumo da nossa vida, transformar a nossa história, transformar a nossa alma. As trevas nesse versículo indicam a separação de Deus, indica o pecado que nos separa de Deus, né? Então, quem está em pecado está em trevas. Por isso que quando Isaías profetizou lá e quando Jesus nasceu lá, né, quando a gente lê em Mateus, né, fala-se, né, que o povo que vivia na escuridão, né, nas trevas, viu uma grande luz, porque as pessoas estavam perdidas no pecado. E Jesus é a luz que veio iluminar a vida das pessoas, para tirar elas do pecado, para tirar elas da escuridão. Né? E a luz é a revelação da palavra do Senhor, é a salvação e a restauração que vem através de Jesus. A obra de Jesus na cruz é uma obra tão completa, ela é tão completa, ela abrange a gente de uma forma tão profunda, que chega a ser difícil às vezes explicar e dimensionar, sabe? Traduzir toda ela para as pessoas. Por isso que cada um precisa ter a sua experiência individual com Deus, porque você, pelos olhos da fé, vai começar a ver e perceber isso, que Jesus Cristo não é só um Deus que veio como homem, ok, me salvou dos pecados, vai retornar. Não, tudo que ele conquistou na cruz por nós vai muito além da salvação e da vida eterna. É uma libertação tão profunda e completa que ele nos trouxe, que é difícil de mencionar mesmo, é difícil de explicar, né? Se eu for entrar nos detalhes, eu vou fazer aqui 365 lives ao longo do ano e vai ser pouco ainda para poder explicar tudo. Jesus veio para nos ensinar que ele é o caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele veio também para nos ensinar que ele é a própria luz que nos tira da escuridão. Então, se você está sentindo que não tem jeito para você, que só tem um caminho de perdição, de escuridão, que você não consegue vencer os seus erros, os seus pecados, as suas fraquezas, Jesus é a saída para você. Jesus é aquele que te fortalece para que você consiga vencer todas essas coisas. O plano de salvação. O ser humano estava em trevas por causa do pecado. Não conseguiria se salvar sozinho. O ser humano ficou ali, né, no Antigo Testamento, fazendo sacrifícios de animais, fazendo um monte de coisa para viver uma vida de santidade, para poder ser salvo.
E mesmo assim, o tempo todo ele não dava conta, ele não conseguia se salvar, ele não conseguia resolver sozinho. Por mais que houvessem profetas, por mais que houvessem pessoas ali para guiar o povo, muitas vezes os próprios profetas se desviaram da presença do Senhor. E obrigada, Maíra. Obrigada, Maíra. Deus te abençoe, viu? Então, os próprios profetas, eles se desviaram e ensinavam o povo a servir a Deus errado, né? Eles deturpavam a lei, os rituais que Moisés ensinou, tudo aquilo que Moisés ensinou sobre a lei do Senhor, e ensinava o povo ainda errado. Então, o povo, ele não conseguia se salvar sozinho, ele não ia conseguir nunca. Se Jesus não tivesse vindo, eu acredito que não haveria mais salvação para nós, principalmente pela forma como o mundo está atualmente, porque se naquela época era difícil, parece que hoje está ainda pior em algumas coisas, como a dureza do coração, a falta de amor, né? O pecado que é relativizado na TV, na internet, pelos influenciadores, artistas, né? Então tudo isso se tornou tão normal, né? Quando a gente fala em viver uma vida de santidade, as pessoas surtam, mas se falar em trair, em se drogar, em beber, em defraudar alguém, todo mundo acha normal, todo mundo espera por isso. Mas se fala em viver uma vida de santidade, de amar ao Senhor, de obedecer ao Senhor, todo mundo fica ofendido. Então as coisas estão tão confusas atualmente que eu acredito que se não fosse por Jesus ter vindo e a sua graça e misericórdia se manifestar, né, a graça de Deus e a misericórdia de Deus se manifestar através de Jesus para nós hoje, não teria mais salvação para nós. Então Deus envia Jesus como luz para nos revelar a verdade, perdoar os nossos pecados e restaurar o nosso relacionamento com o Pai. Porque até então estávamos separados de Deus por causa do nosso pecado. E Deus restaurou a nossa relação com Ele através de Jesus Cristo. Jesus não veio para nos condenar. É o que eu sempre falo. Às vezes eu trago uma frase, um ensinamento, né? Fiz uma live um pouco pesada uns dias atrás, né? De exortação, né? De chamar a atenção das pessoas e minha também, né? Mas isso acontece não é porque Jesus ele é mau, ou ele fica cobrando demais, ou porque ele quer diminuir, humilhar e envergonhar alguém. É porque ele ama e ele quer um caminho melhor para as pessoas. E por isso ele orienta as pessoas a seguir o caminho da luz, que é Jesus. Então, já pensou? Muita gente já passa por isso. Às vezes a pessoa tem um grupo de amigos ali. Enquanto você está fazendo tudo de errado com esses amigos, indo para lugares que não são bons, bebendo muito, se drogando, traindo esposa, ou tendo uma vida promíscua, E enquanto você está ali fazendo o que eles fazem, eles estão te apoiando. Você já percebeu como que para fazer coisas erradas, sempre tem pessoas que te apoiam? Mas quando você escolhe abandonar tudo isso e seguir a Jesus, essas pessoas te abandonam. E sempre aparece gente para te oferecer tudo aquilo que a palavra de Deus fala para a gente não fazer. Mas nunca aparece alguém, às vezes, para te oferecer um apoio, uma palavra do Senhor, uma ajuda, um caminho melhor. E é incrível como isso acontece. E aí essas pessoas que estão na farra com você, o dia que você passa por um momento difícil, elas são as primeiras a irem embora da sua vida. Elas não ficam ali. E às vezes quem aparece é os crentes. Os crentes para levar Jesus e para orar, Então, e essa é a nossa função mesmo, acolher todo mundo que precisa. Porque Jesus, ele não veio para ficar nos julgando, nos condenando, nos diminuindo, sabe? Então, quando Jesus expõe o pecado, expõe os nossos erros, não é a intenção dele nos maltratar, nos ofender, nos humilhar, mas sim nos levar para um caminho de salvação, de cura, de libertação, de vida eterna. Um caminho de liberdade em Cristo Jesus, onde a gente não vai mais ser dominado pelo pecado. A gente vai poder olhar a coisa errada e vai poder ter a liberdade de escolher se faz ou se não faz.
quem está preso no pecado, ele não consegue escolher. Né? Fala para alguém que bebe todo dia, você consegue passar 2 dias sem beber? A pessoa vai falar que não. E ela acha que ela está livre, mas na verdade ela está presa. Então Jesus ele veio nos libertar. Por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Então, para quem foi para o caminho de Jesus, para quem aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, único, que tem gente que acredita em Jesus, mas acredita em um monte de outra coisa. Jesus tem que ser o único. Quando Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, não há condenação para nós. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus veio, né, para nos resgatar do pecado, para nos resgatar da escuridão, da morte, do caos desse mundo e do caos das nossas dores e das nossas feridas emocionais. Jesus veio para restaurar o nosso relacionamento com Deus Pai. Então, receba o amor de Deus através de Jesus na sua vida. Deus quer se relacionar com você, Deus quer te curar, Deus quer te libertar, Deus quer te dar alívio, Deus quer te dar escape, livramento, restaurar sua sorte, te dar esperança de futuro. Então, não endureça mais o seu coração e deixe Jesus entrar e curar as suas feridas da alma, curar o seu espírito, curar os seus caminhos, né, com a presença dele. Então, Jesus, Filho de Deus, veio em carne como homem, foi condenado por nossos pecados e morreu uma morte de cruz, mas ressuscitou, vencendo todas as coisas por nós, para que nele tenhamos vida com abundância e a salvação e a vida eterna com ele. Jesus venceu todas as coisas por nós. Todas as coisas ele venceu por nós. Por isso que ele fala que no mundo nós teremos tribulações, mas para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E ele está falando, olha, eu venci. E como eu estou com você, você vai vencer também. Então, ele está dizendo, você que está com tantas feridas emocionais, que tem uma história tão triste, tão bagunçada, né? Eu estou com você para reescrever a sua história, para te curar nas suas feridas emocionais, para te dar o alívio emocional que você precisa, para te ajudar a gerenciar bem as suas emoções. Faz sentido para você? A luz que entra no nosso caos emocional é Jesus Cristo. Às vezes a gente pode fazer terapia, procurar um psiquiatra, não menosprezando isso, né? É importante sim, mas terapia, psiquiatra, médicos, sem Jesus também, vai resolver até um certo ponto. Depois parece que há uma estagnação, e eu falo isso por experiência própria. Sempre fiz terapia, tem muitos anos que eu faço terapia, mas sempre houve momentos do andamento da terapia que eu olhava assim, não é aqui que está o que eu preciso, está em Jesus o que eu preciso. E quando eu ia para os pés de Jesus, buscar a solução daquilo que estava doendo, eu encontrava. E aí uma coisa complementava a outra, entende? Por isso que eu não sou contra a terapia, não sou contra psicólogos, nem psicanalistas, nada disso. A gente fica falando mal de Freud, que Freud era ateu, não sei o que. Ai, gente, ó, vamos com calma, né? A terapia é importante, né? Mas Jesus, em primeiro lugar, é muito mais. Porque ele sempre vai suprir as nossas faltas. Tudo aquilo que a gente não consegue fazer sozinho. E ele é um Deus que quer que a gente também se esforce, que a gente caminhe, que a gente lute, né? Que a gente também resolva as nossas questões, né? Mas tudo aquilo que a gente não consegue fazer sozinho, ele entra ajudando, ele entra curando, ele entra libertando, sabe? Então Jesus nos completa, né, naquilo que falta. Ao olhar para esse texto, né, de Mateus 4:16 que a gente leu aqui, eu não vejo apenas Jesus nos trazendo salvação eterna, mas eu vejo também um Jesus que traz a sua luz para entrar nas áreas mais escuras da nossa alma. A luz de Jesus não é só para nos trazer a salvação e a vida eterna, mas é para nos sondar, para olhar
mais profundo da nossa alma, aquilo que a gente esconde, que ninguém nem imagina e que às vezes a gente até esquece, mas está ali doendo. Jesus, a luz de Jesus também veio para nos iluminar por dentro, iluminar a nossa alma. Boa noite, Miquéias, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Jesus veio para tratar a nossa alma, para nos curar, para curar a nossa alma também, né? E essas áreas escuras da nossa alma, as trevas emocionais que muitas pessoas enfrentam, e eu sei muito bem disso, porque quantas trevas emocionais eu já enfrentei, quanta coisa Jesus já teve que me curar, quantos processos eu já tive que passar. Essas trevas emocionais podem ser ansiedade, depressão, rejeição, abandono, traição, solidão, traumas, vazio interior e muitas outras coisas. Cada um tem a sua história. E Deus sabe como curar cada um. Deus sabe como tratar cada um, né? E eu quero que você entenda que Jesus cura, sim, as feridas emocionais. Nem sempre essa cura vai acontecer de forma instantânea, só expulsando demônios, só recebendo uma oração. Principalmente quando se trata de emoção, né, da alma, dos sentimentos, da nossa história, dos nossos traumas, eu vejo que a tendência de Deus é nos levar por um processo de cura, um processo de transformação. É um passo de cada vez. Por isso que é tão importante, às vezes, a gente buscar ajuda no lugar certo para isso, né? Jesus entra onde ninguém mais consegue entrar e ilumina o que está escondido. Por isso que lá na Bíblia fala, né, que a palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. E ela penetra, né, no nosso mais íntimo, sondando rins e coração. O que está falando? Que a palavra de Deus, a presença de Deus, a luz de Jesus é a única que consegue trazer à luz coisas que estão escondidas, que se ele não trouxesse, ninguém jamais saberia, nem mesmo nós mesmos saberíamos. Essa semana eu vivi uma experiência muito interessante, onde tinha uma dor em mim sobre algo que aconteceu no passado. Eu não vou falar aqui nessa live hoje, mas quando eu for dar o meu testemunho, provavelmente eu trago essa dor aqui, né? E havia uma dor em mim que eu ainda não tinha parado para olhar para ela. Eu nem sabia que ela estava aqui. Mas de repente eu fui fazer. Deus te abençoe também, Miquéias. Obrigada. Boa noite, Antônio. A paz do Senhor. Seja bem-vindo. E eu não tinha olhado para essa dor. Então, quando eu fui fazer uma pesquisa, procurar uma coisa na internet, e eu via aquela imagem e aquilo ativou algo em mim, assim, que mexeu comigo. E aí eu parei para me analisar, fui orar, fui buscar Deus e eu percebi qual dor que era, onde estava e o porquê dela. Então é algo que eu nem tinha percebido e é isso que a luz de Jesus faz, é isso que a palavra do Senhor faz. Ela olha para nós, para feridas, para dores que ignoramos, que nem sabemos mais que está aqui, que nem sabemos de onde veio quando ela aparece. Mas a luz vem, a luz de Jesus vem, e ele começa a nos direcionar para um caminho de cura, para um caminho de libertação. Eu tenho observado também uma tendência em muitas pessoas que são feridas pela sua família, pelos pais, e eles ficam ignorando isso. Eles ficam fingindo que não machucou, eles ficam fingindo que não doeu. Ah, mas eu entendo que meu pai não teve, minha mãe não teve, não recebeu, não sabia como me oferecer de volta. Eu entendo. Mas independente de entender ou não, independente de essa ser uma verdade na maioria dos casos, doeu, machucou, feriu. Então a gente precisa olhar para essa ferida em Cristo Jesus, através da luz de Jesus, para ela ser curada. Porque se a gente ficar ignorando que algo que fizeram com a gente machucou e ficar fingindo que não machucou, isso não vai nos levar para frente, vai travar a nossa vida. Vai nos impedir de viver o melhor de Deus nessa terra. Então a gente precisa
olhar para isso e admitir, não, eu entendo a história dos meus pais, eles não tiveram como me dar amor, estabilidade, acolhimento, eu entendo que eles não aprenderam isso, mas doeu. E trabalhar essa dor, permitir que Deus cure essa dor. A gente tem que parar de fingir, a gente tem que parar de mentir para Deus, mentir para nós mesmos. Porque quando a gente fica mentindo, fica querendo esconder a sujeira para debaixo do tapete, de uma forma ou de outra ela vai aparecer. Ou ela vai aparecer nas nossas relações, ou ela vai aparecer na forma de uma doença, na forma de uma dor. Então a gente precisa olhar para isso através da luz de Jesus. Jesus não rejeita a nossa dor, ele não ignora a nossa dor, mas toca nela para nos restaurar e para nos curar. A luz de Jesus expõe tudo, não para nos humilhar ou condenar, mas para nos salvar, curar e libertar. Então a gente precisa perder esse medo de ser exposto. Não exposto para as pessoas, porque Jesus nos respeita, ele nos preserva. Mas a gente precisa perder o medo de nos expor por completo para Deus, para Jesus Cristo, que é o único que consegue nos curar, nos tratar, chamar a nossa atenção com amor, com respeito, com dignidade, sem nos deixar no chão caído ali, mas nos sustentando para a gente permanecer de pé, tá? Muitas pessoas estão vivas por fora, mas em sombras por dentro. Vivem na terra da sombra da morte, sonhos que morreram, perda da identidade, estão sem esperança, estão sem paz. E muitas dessas pessoas, a gente olha para elas, às vezes a gente nem imagina o que elas estão passando, não é verdade? Porque realmente a gente não tem que ficar expondo assim a nossa dor para qualquer um, a nossa ferida para qualquer um. Porque pode aparecer gente que vai ser usado pelo inimigo, né, ou pela própria maldade da pessoa, que ela vai vir e nos ferir mais ainda, vai nos machucar mais ainda, não é verdade? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu muito comigo. Já aconteceu de eu falar de um problema, de uma dor que eu estava passando, muito triste, e a pessoa, ao invés de me ajudar, ela me deixou pior ainda. Seja bem-vinda, Cícera, que Deus te abençoe. E aí a pessoa me deixou pior ainda. Ela menosprezou minha dor. E quantas vezes, às vezes a gente vai conversar com alguém e a pessoa não tem paciência para ouvir? A pessoa só quer falar dela. Eu, como neurodivergente, eu tendo a falar de mim, mas para me identificar com você. Eu te escuto, mas também falo de mim. Pra gente se identificar, é uma forma de eu entender o que você tá falando, é uma forma, né, de eu conseguir assimilar melhor. Mas tem gente que não deixa você falar, não. Ela só fala dela ali o tempo todo e acha que tá ajudando, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Aonde a gente vai buscar ajuda? Para quem a gente vai buscar ajuda? Né? Deus capacita servos dele para ajudar a gente, mas a nossa principal ajuda, o primeiro lugar deve ser aos pés da cruz, deve ser em Jesus Cristo, tá bom? A luz de Jesus, o que a luz de Jesus faz por nós, né? Ela traz vida aonde parecia estar morto. Ela traz sentido onde há confusão. Ela traz paz em meio ao caos. Ela traz amor que preenche todo o vazio, né? Traz restauração de identidade, traz esperança de um futuro. Então, a luz de Jesus, ela vem nos restaurar, e nos curar e nos libertar de tudo aquilo que está confuso, de tudo aquilo que está doendo dentro de nós. E eu quero falar para você que muitas vezes as circunstâncias ao redor, elas não vão mudar. As pessoas ao redor, elas não vão mudar. Mas todo esse processo de cura, de libertação, é entre nós e Deus, é no nosso interior, tá? É para nós, no nosso interior. Porque uma vez que a gente muda, que Jesus entra em nós e nos muda, aí começa a refletir no nosso ambiente. Por quê? Não, nem sempre as pessoas vão mudar, mas a gente vai ser capaz de perdoar, de amar e se afastar, né? Às vezes a gente vai mudar de casa, vai mudar de cidade, Deus vai abrindo as portas para as coisas irem se resolvendo. Então é dentro de nós que a luz de Jesus precisa vir iluminar, brilhar, curar, né? E trazer toda a restauração, paz, amor, esperança que a gente precisa.
é dentro de nós, porque a partir daí a gente começa a refletir tudo isso, a gente começa a obedecer a palavra do Senhor, a gente começa a amar, perdoar os nossos inimigos, as pessoas ao nosso redor, mas também impor limites, a gente consegue filtrar quem é para ficar, quem é para ir, a gente começa a filtrar os locais que a gente vai frequentar e deixar de frequentar. Oh, meu Deus, Maíra, eu te entendo, porque para mim pregar isso daqui é porque eu também vivo, eu sei como que é difícil, mas Jesus cura a nossa alma, cura o nosso coração, Ele restaura tudo. Amém, Maíra, que Deus te abençoe, que Deus traga cura, esperança, renovo para você, solução, né? Que Ele vá tratando mesmo, curando as suas feridas da alma, com carinho, com cuidado, e Ele faz isso com carinho, com cuidado, um passo de cada vez. Que Deus te abençoe, viu? Então Deus vai ali restaurando todas as coisas, é no nosso interior. Muita gente procura ajuda, pede oração, vai na igreja, não, porque meu marido me machuca, não sei o que, né? O vizinho fulano de tal, né? Legal, né? Mas não é o vizinho que Deus vai tratar primeiro, é você que Ele vai tratar primeiro, né? Igual eu vivo a situação aqui no meu bairro, com pessoas que não gostam de mim, que são alto. Quem Deus está tratando primeiro, gente? É eles? Não, é eu. É eu que Deus está vindo aqui, moldando meu coração para eu amar, para eu perdoar, né? Então, é aqui que Deus está tratando primeiro, não é lá não. Depois Deus vai resolver lá, depois que Ele tratar aqui. Tá entendendo? Jesus não apenas nos salva do pecado, mas caminha conosco na dor. Então, a luz de Jesus, como eu disse, não é só para nos salvar do pecado, que é muito, 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 muito. A gente sair do pecado, ir para a luz, para a vida eterna, ao lado do Senhor. A gente sabe que essa vida que vai passar, vai acabar, mas a morte já não existe mais para nós, porque Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte por nós. Só que enquanto a gente não vai se encontrar com Ele, Ele caminha conosco na nossa dor. Ele caminha conosco na nossa tribulação. Ele caminha conosco nos nossos momentos de dificuldade. E na hora certa, Ele nos liberta, e Ele nos cura, e Ele nos transforma. Ele sustenta a gente, Ele nos sustenta nos dias mais escuros. Ele cura a nossa alma, Ele restaura o nosso coração. Jesus é a nossa esperança, que traz a vida de volta. Então, se você está se sentindo sem vida, parece que você está num local que está morto, parece que você não tem nem sentimento mais, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei. Teve uns momentos que estavam tão difíceis que parecia que eu não sentia. Parecia que eu estava realmente morta, não tinha alma, não tinha sentimento. Mas Jesus, Ele entrou na minha vida e Ele trouxe vida de volta. Ele me ressuscitou. Ele ressuscitou a minha alma. Ele trouxe vida de volta. Jesus venceu a morte e Ele também pode ressuscitar áreas da sua vida que você acha que já morreram. E mesmo que haja coisas e pessoas que não devam retornar para as nossas vidas, Jesus pode fazer tudo novo para seguirmos em frente. Né, Maria? É assim mesmo. É assim mesmo. É difícil, mas Jesus, Ele nos sustenta, Ele nos ajuda. Então, é o que eu sempre falo, né? Jesus, Ele vem para restaurar, vem para curar, né? Mas tem pessoas, tem lugares que não são mais para nós, né? E Jesus, Ele faz tudo novo para a gente seguir em frente. A gente não precisa se sujeitar a abuso. A gente não precisa se sujeitar à violência, à falta de respeito, né? Isso é uma escolha do outro, tá? E você não tem que pedir perdão, a não ser que você tenha errado. Se você não errou, não ofendeu, não humilhou ninguém que tá te fazendo muito mal, você também não tem que ir lá pedir perdão para ela não, sabe por quê? Porque ela vai encontrar brecha para te machucar mais ainda, tá? A gente só pede perdão quando a gente erra. Mesmo que a pessoa não vai dar valor àquilo, vai se aproveitar daquilo, porque a gente tem que obedecer a palavra do Senhor. Mas se você não errou nada,
para abusador, para gente abusiva, violenta, agressiva, narcisista, psicopata, a gente não vai atrás pedir perdão. A gente perdoa, a gente ama, apresenta para Jesus e se afasta, tá? Então, tem coisas que Jesus vai curar na nossa alma, vai renovar a nossa mente, o nosso coração, tá? Mas é pra gente seguir em frente, não é pra gente retornar para aonde sempre nos machuca, onde sempre tem falta de respeito, tá? Às vezes é assim, Maíra, quando a situação ela é abusiva, né? A pessoa nos trata mal e a gente é que se sente culpado. E isso daí já é um filtro para você ver se essa pessoa não é um narcisista, não é um psicopata, né? Não tem algo pior nela. Porque quando a pessoa é muito abusiva, muito disfuncional mesmo, ela faz tudo de errado e joga a culpa em você ainda. E aí a gente não precisa carregar essa culpa, tá? A gente lança ela nos pés de Jesus, ó, isso não é culpa minha, né? Isso é responsabilidade do outro. O outro que é tóxico, o outro que é abusivo. E a gente perdoa, a gente ama em Cristo Jesus, mas deixa a pessoa quietinha lá no lado dela e segue em frente com Jesus, tá? Não é pecado a gente se afastar de gente abusiva. Não é pecado. E Deus vem nos curar, porque pessoas assim nos machuca muito. Nos machuca muito. Eu já me relacionei com muitas pessoas abusivas, muitas mesmo. Né? Não tô falando de relacionamento afetivo, não. Teve relacionamento afetivo também, mas relacionamento com amigos, familiares, igreja, tá? Que foram muito abusivas. E a dor que essas pessoas causam na gente é uma dor dilacerante mesmo. Porque elas fazem a gente duvidar da nossa sanidade mental, da nossa inteligência, da nossa percepção. E é um buraco que fica, é um vazio que fica, é uma dor muito grande que fica mesmo. Mas a luz de Jesus vem nos curar, vem curar a nossa ferida da alma, aquilo que os outros fizeram conosco. Jesus jamais, né, ele vai fazer as pessoas se tornarem robôs. Infelizmente, a gente vai se deparar com pessoas que vão nos ferir. Por isso que todo dia a gente tem que se fortalecer no Senhor e na força do poder dele, para que a gente se blinde, para que a gente seja blindado contra esses ataques dessas pessoas e do inimigo, do diabo que usa essas pessoas para nos ferir, para nos atacar, para nos atingir. Por isso que eu falo, cura em Jesus. Jesus veio para nos dar salvação e vida eterna. Veio para nos curar, para nos libertar. Mas ele jamais veio para nos forçar a viver relações abusivas, relações tóxicas, relações disfuncionais com violência verbal, ou violência física, ou violência psicológica, ou violência religiosa, tá? A gente pode dizer não para isso. Jesus veio para nos libertar, porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente livres sereis. Mesmo e Jesus pode curar, né, a nossa vida afetiva, a nossa alma, a nossa vida financeira, a nossa vida na comunhão na igreja, pode fortalecer a nossa fé, restaurar a nossa identidade, tá? Essas feridas acontecem muito, o diabo usa muito pessoas ruins para ferir a nossa identidade. O diabo usa pessoas feridas para nos ferirem, para destruir a nossa identidade em Cristo Jesus, para a gente não saber mais quem somos em Cristo Jesus. Depois eu vou voltar aqui com um tema sobre identidade para vocês. Mas saiba que Jesus, ele restaura a nossa identidade. E quando Jesus restaura a nossa identidade, é incrível. E eu vejo isso acontecendo atualmente na minha vida. A minha identidade sendo restaurada. E é por isso que eu estou aqui. Né? Eu não cheguei aqui nessa live do nada, só porque eu estava com vontade de fazer live. Eu não cheguei aqui porque eu estou focada no dinheiro, né? Lógico que eu tenho que trabalhar também, ganhar meu dinheiro, eu faço isso online, mas
Não é esse o objetivo aqui. Eu tô aqui porque Jesus me curou, Jesus me restaurou de muita coisa e ainda está curando e restaurando de muita coisa. Porque Jesus veio restaurar a minha identidade que estava perdida. Eu achava que a minha identidade estava lá no curso de medicina veterinária, estava em conviver com determinadas pessoas, estava em frequentar em determinados lugares, mas não estava. Minha identidade é estar no centro da vontade do Senhor, que é ter esse ministério online, que é trazer essa mensagem de Deus para vocês. Lembrar vocês que assim como Deus me curou, Deus cura quem precisa ser curado também. Cura, se você está ferido, você está machucado, Deus pode te curar também, Deus pode te libertar também, restaurar a sua identidade e colocar você no lugar certo para fazer aquilo que Ele sonhou e planejou para você. E quando a gente se alinha, começa a se alinhar com esses planos de Deus para nossa vida, gente, a mudança é incrível. A mudança é incrível. A tempestade vem, as lutas vêm, mas a gente não sente vontade de retroceder, a gente não fica pesado, a gente não quer parar, mesmo que haja dias difíceis, mesmo que hajam dias que a gente senta e chora, mas a gente consegue se levantar e continuar caminhando. Jesus traz esperança e alegria. Creia nisso, que Ele traz, tá? A luz de Jesus continua brilhando, mesmo que a gente não perceba. E às vezes a gente está sofrendo e a gente não está conseguindo ver a luz de Jesus por causa da nossa dor, do nosso sofrimento. Por isso que toda vez, que a gente sofre, vai lá em Mateus 4,16 e leia esse versículo. É o que eu faço. Toda vez que eu estou sofrendo, que está difícil, que eu estou chorando, que vem uma luta, que vem uma perseguição, uma traição, uma acusação, eu vou para esse versículo, porque Jesus é minha luz. É Ele que tira essas trevas do meu caminho. É Ele que restaura, é Ele que cura, é Ele que me põe de pé, é Ele que me ajuda a caminhar. É Ele, não é mais ninguém. A gente precisa lembrar que a gente não precisa depender de quem não nos compreende, de quem não nos ama, de quem não nos respeita. A gente precisa depender única e exclusivamente de Deus, do nosso Senhor. Exatamente, Hélio. Deus está acima de tudo. Boa noite, a paz do Senhor. Por isso que é importante a gente colocar Deus em primeiro lugar. Buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E hoje Deus está querendo acrescentar cura na sua alma, cura no seu coração. Está querendo curar as suas feridas da alma. E eu quero te perguntar algo importante hoje. Aguarda só um momentinho, gente. E Deus, eu quero te perguntar algo importante hoje. Onde estão as suas trevas hoje? Que área da sua vida precisa dessa luz? Entregue tudo isso para Jesus em oração. Entregue aos pés da cruz. Permita que Ele entre na sua vida e cure. Mesmo naquelas áreas mais difíceis de você admitir que precisa de luz e precisa de cura. Às vezes é ali onde a gente mais ignora, onde a gente menos quer mexer, é onde Jesus quer começar a trabalhar. É onde Jesus quer começar a curar. Entregue tudo em oração, entregue tudo para Jesus, que Ele vai te ajudar. Lembre-se que nem sempre vai ser instantâneo. Geralmente é um processo, tá? Geralmente é um processo. Às vezes você vai começar hoje esse processo por causa dessa live. Mas tenha paciência. Vai deixando Jesus moldar o seu coração, curar o seu coração. Que essa angústia, esse peso, essa dor vai passar, tá? A luz de Jesus não veio apenas para iluminar o seu caminho. Veio para curar o seu coração, restaurar a sua alma e trazer vida onde você achava que tudo já tinha sido perdido. Então confie que Deus pode trazer vida com abundância para você. E quando eu falo vida com abundância, eu não estou falando da glória do mundo, dinheiro, bens materiais, não, tá? Vida com abundância, com a bênção do Senhor, com a cura, com a liberdade, com a transformação, com a salvação em Cristo Jesus.
Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário por nós. E quando eu falo isso, não é para trazer culpa, é para trazer gratidão, para trazer alegria, para trazer esperança para aqueles que precisam. Um dia eu precisei muito e Jesus estava ali. Eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir porque tem muita gente que pode não ter escutado. E 2024 foi um ano muito difícil para mim, né? Eu passei por uma situação muito complicada numa determinada igreja. Eu percebi alguns comportamentos bastante abusivos. Foi um ano que me machucou muito, mas Jesus veio e curou meu coração. Ele usou pessoas até para me ajudarem, que é raro, tá, gente? Eu consegui pessoas para me ajudar, mas ele conseguiu, Deus trouxe pessoas para me ajudar. E eu fiquei muito feliz, muito grata a Deus, porque ele me restaurou, ele me curou. E hoje eu vejo que eu estou entrando numa nova fase, numa nova etapa, né? Precisei passar 2024, 2025, tratando as consequências dos meus erros, tratando as consequências dos erros dos outros comigo. E hoje eu estou vendo Jesus me permitir recomeçar uma nova estação, um novo ciclo. A gente não pode ficar agarrado ali no mesmo lugar. A gente tem que permitir Deus entrar no nosso coração, né, para resolver as coisas. A gente encerra um ciclo e começa outro. Encerra um ciclo e começa outro. E tem gente que está lá no primeiro ciclo ainda e precisava já ter vivido vários ciclos na sua vida, várias estações, mas está lá, é inverno, 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 não sai do inverno. A gente precisa deixar Deus tratar em nós aquilo que precisa ser tratado, para que as estações mudem, se alternem, para que a gente seja curado, para que a gente inicie novos ciclos, novas etapas, para que a gente viva novas coisas. Tem um louvor que fala, né, ver algo novo, faz meu coração arder de novo, né? Então, para a gente viver esse algo novo, que a gente tanto quer, que a gente tanto busca, a gente precisa mexer na ferida aberta. Dói, às vezes vai doer mexer nessa ferida aberta, né? Eu, como veterinária, já tratei de várias feridas e eu sei como que é difícil, tem que ter paciência, esperar o tempo, né? Às vezes é dolorido pro bichinho, é dolorido para nós também, né? Mas a ferida sara, cicatriza e a gente segue em frente. E a gente precisa deixar Deus curar nossa alma, o nosso coração, e curando essas feridas para que a gente possa seguir em frente, para a nossa vida ser destravada, para a gente viver novas coisas na presença do Senhor. Né? Então não se apegue à sua dor, não deixe a sua dor, a sua ferida virar a sua identidade. Eu lembro da mulher encurvada que Jesus curou. Olha só, mulher encurvada. Não tem o nome dela na Bíblia. Ela ficou conhecida como a mulher encurvada, porque a dor virou a identidade dela. E a gente precisa buscar Jesus para que ele nos cure, para que a nossa dor não vire a nossa identidade. A nossa identidade é quem Jesus nos chamou para sermos. E a gente precisa ver em Jesus o que ele quer de nós. Geralmente isso está associado com aquilo que a gente tem mais facilidade de fazer, com o nosso dom, sabe? Aquilo que a gente faz de olhos fechados com facilidade. Então a gente precisa deixar a identidade de Jesus, a identidade que ele nos deu, ser manifestada em nós. E muitas vezes a gente está apegado a quem está nos fazendo mal, a quem não nos respeita, a quem está nos ferindo. Aí a gente fica o tempo todo, ai, mas meu marido, ai, mas é fulano, ai, mas é ciclano, né? E a gente não olha pra gente. A gente não é o que o outro tá falando, a gente não é o que o diabo fala que a gente é quem a Bíblia diz que a gente é. E nós somos filhos amados de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus. E nele nós temos, né, a nossa bênção, a nossa restauração, a nossa cura, a nossa liberdade de sermos quem Jesus nos chamou para ser. Então não deixe a sua dor, a sua ferida se tornar a sua identidade. Deixe Jesus iluminar isso. Vai doer no começo,
mas deixa ser resolvido. Deixa ele aplicar o remédio. Deixa ele curar. Que essa dor vai passar e você vai viver uma fase nova, vai entrar numa nova estação. Jesus está me tocando para ler um salmo. Eu quero ver se eu leio esse salmo. Eu vou pesquisar aqui para vocês esse salmo para encerrar. Deixa eu só olhar aqui rapidinho, que eu não lembro onde está. Quero ler esse salmo. Salmo 126. Quero ler o salmo 126, um salmo curtinho, para a gente encerrar. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Quantos cativeiros emocionais! Quantos cativeiros emocionais nós nos acostumamos a eles. Que nós possamos pedir a Deus que a gente possa voltar outra vez esse cativeiro, sair desse cativeiro emocional. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, às vezes, a gente vai chorar para ser curado. Mas enquanto a gente chora para ser curado e a gente planta boas sementes da palavra do Senhor na nossa vida e ao nosso redor, os frutos virão e nós nos alegraremos na presença do Senhor. Então, não resista mais, né? Deus quer curar o seu coração e te dar a paz dele, que excede todo entendimento, e trazer alegria e esperança para a sua alma, tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Seja bem-vinda, Rosali. Seja bem-vinda, viu? Deus te abençoe. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Quer algum conselho? Boa noite, Péricles. A paz do Senhor. Que Deus possa abençoar vocês, restaurar o coração de vocês. Me sigam lá nas outras redes sociais, tá bom? No YouTube, Michele B. Pinheiro, Ministério Online Peniel. E no Instagram, @michele.bat. Então, essa foi a nossa mensagem de hoje, já que ninguém tem nenhuma dúvida, né? Eu encerro por aqui. Fiquem na paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo, né, possa falar mais ao coração de vocês e orientar mais e fortalecer e ajudar, tá bom? Beijo para vocês e nos vemos ou amanhã ou sábado. Eu deixo aqui nos stories, tá bom? Cícera, eu que agradeço. Que Deus abençoe sua vida, viu? Obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, Maíra. Obrigada pela sua presença aqui. Obrigada pela presença de todos vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um, tá bom? Beijo para vocês. A paz do Senhor. Nos vemos amanhã ou no sábado. Tá joia?